carga alta de jogos que eles estão enfrentando, principalmente os atletas que atuam na Inglaterra, na Itália também. Então isso nós temos que quantificar bem as cargas de trabalho quando eles se apresentarem. Então a busca da informação do que eles têm feito nos seus clubes de origem e a transmissão dessa informação para toda a comissão técnica e a individualização das cargas vai ser muito importante. Eu imagino que o seu trabalho vai ser talvez mais de manutenção até do que de você realmente preparar ou evoluir o jogador fisicamente. Isso sem dúvida, não tem como evoluir um atleta com 10 dias de treinamento. Qualquer protocolo para ganho de força, potência e resistência, você precisa de 4 semanas de novo. O doutor Rodrigo Asmar falou aqui que o senhor conversou com o Coutinho. Verdade. Se você pudesse falar o que foi que você conversou, como foi, o que é que chegou para o senhor? Muito triste, né? Porque eu estava a caminho do Rio de Janeiro ontem de carro, eu vim de São Paulo e recebi informação do Guilherme que nem no banco ele estava. Falei, quando eu chegar no Rio, eu ligo para ele. Cheguei em casa aqui no Rio, liguei para ele, ele me atendeu com a voz embargada. Muito triste, muito chateado, dizendo que sentiu na sexta-feira, foi que ele sentiu essa lesão muscular, diagnosticada pelo médico da Aston Villa, que ele fez o exame ontem e que era uma lesão séria do seu reto femoral da coxa direita, que o impossibilitaria da Copa do Mundo. Eu falei, calma, deixa eu falar com o Lasmar. Liguei para o Lasmar estava entrando no avião para vir para cá também, mas quando chegou a notícia era ruim e ele já percebeu isso aí, né? O que impossibilitou de ele ter a chance de vir para uma Copa do Mundo. Pois não. A questão do acompanhamento que vocês fizeram com o Daniel Alves, né, de explicar para ele que ele estava com problema de força e tal, foi feito com algum outro atleta ou o Daniel foi o único que teve esse tipo de... Nós acompanhamos todos os atletas, todos. Aqui especificamente nesse caso foi diagnosticado, mesmo que seja olho nu, a perda de força e potência dele à época que ele estava no Pumas. Não vamos esquecer que quando ele se apresentou ao Pumas, ele começou a jogar sem ter feito uma pré-temporada. Ele foi acometido também por uma virose gastrointestinal. Então isso fez com que ele perdesse performance física. Mas ele, eu lembro muito bem a frase dele, missão dada, missão a ser cumprida. E quando eu estive lá agora em Barcelona, no dia 25, 26, 27, ele falou, você me deu uma missão, eu espero ter cumprido. E foi perceptível a olho nu também a melhora. E os dados de treinamento dele, as métricas de treinamento dele, aquilo que é mensurado no GPS, corroboram com o que eu vi a olho nu. Quer dizer, o Dani de hoje, do equipe B do Barcelona, treinando a equipe B do Barcelona, é o mesmo Dani nos nossos treinamentos em 2022 e que é o mesmo Dani que foi para a Olimpíada em 2021. Atividade constante, vocês sentem necessidade de fazer esse mesmo acompanhamento ou aí não precisa? Nós acompanhamos todos, mas essa intervenção não foi necessário, até porque os atletas estão nos seus clubes treinando. Pegando esse gancho do Daniel Alves, o César Sampaio falou agora há pouco, ele cumpriu o compromisso que ele fez com a gente, por isso ele está sendo convocado. E você falou sobre isso da missão dada, missão cumprida. A impressão que a gente fica é que a convocação dele, sim, ou a convocação do Daniel Alves, passa mais pela questão física do que técnica nessa reta final. Se ele não fosse convocado, ia ser só pela parte física. E como está bem, está. Então, passou muito por você esse sim dele na lista? É sempre um conjunto de fatores. Nunca é só físico, técnico ou tático. É sempre nós não conseguimos enxergar futebol de forma separada. O atleta ele desempenha, por vezes, bem fisicamente, porque a disposição tática da equipe proporciona ele a isso. Se a equipe estiver desarrumada taticamente, pode prejudicar o aspecto físico desse atleta. Então nós sempre olhamos num todo, olhamos numa somatória das qualidades e não um estanque de uma forma só. E uma outra questão, a gente sabe que foram 26 convocados hoje, mas existe uma lista de 55. O que a gente torce, é claro, e acredito que vocês também, é que ninguém tem nenhum problema físico. Mas caso aconteça e precisa fazer uma substituição de última hora para a Copa do Mundo, esse acompanhamento desses atletas que ficaram fora da lista de 26, mas estão na de 55, ainda está acontecendo? Está acontecendo, eu estou acompanhando, eu tenho uma planilha enorme lá, com todos os jogos de todas as equipes europeias e do Brasil também. E a nossa preocupação agora saiu a lista dos 26. Aqueles que não foram convocados podem desanimar. Chega dia 14, acabou, não fazem mais nada, não. Provavelmente eu vou entrar em contato com alguns desses atletas e falar, olha, não parem de treinar, porque até 24 horas antes da primeira partida, se houver alguma lesão, você poderá ser chamado. Ô Fábio, você acredita que vai ser uma Copa do Mundo com essa mudança no calendário?
a gente investiu também em outros atletas, né? E o Bremer e o Ibanes foram os dois jogadores que surgiram, nos chamaram muita atenção nos jogos que a gente foi ver, nos treinamentos que a gente foi ver, no momento que eles estiveram com a gente nesses últimos amistosos, a maturidade do Bremer, a velocidade do Ibanes, né? O Ibanes podendo fazer mais de uma função como lateral ou jogando nos dois lados da defesa, jogadores importantes, e a gente acabou optando pelo Bremer, porque ontem jogou, a gente assistiu o jogo, fez um grande jogo de novo, como ele já tinha feito, jogando junto com Danilo e Alexandre no jogo contra o Torino, que era um clássico, né? Então a gente aprofundou e achou que ele era o que merecia esse momento. Vamos lá, Clebinho. Deu, gente, já fez aqui bastante. Vamos lá. A questão Daniel Alves, né, que foi mais comentada também, dentro dos nossos parâmetros fisiológicos, hoje ele mesmo sem estar em competição, hoje ele é o Dani que esteve com a gente nos dois amistosos, né, na últimos amistosos Coreia e Japão, quando ele esteve presente, então fisiologicamente nos trouxe essa confiança, e agora é torcer para que ninguém se machuque, e já estamos desenvolvendo treinamentos para prepararmos bons treinamentos para a nossa estreia. César, a diferença de ter ouvido seu nome ser chamado na Copa do Mundo de 98 e agora anunciar o nome, não foi você, mas também trazer o nome dos outros, como é que... Faz um paralelo para a gente, por favor, essa diferença, e agora você como gestor e como jogador, como é que foi essa emoção na convocação? Eu entendo que a responsabilidade ela é inerente a personalidade de cada um, né? Eu sou um cara muito assim, criterioso comigo mesmo, sempre que tudo que eu faço eu quero fazer da melhor maneira possível. Só que quando atleta eu me preocupava com uma pessoa só, né? No caso, me preparar bem para que eu pudesse ser lembrado. Agora, como auxiliar técnico, nós temos 55 nomes, né? Que foram os nomes da primeira lista larga. Então, você tem que estar atento a tudo, 2 vezes por semana, que são produtos nossos de reuniões diárias. A gente vê os jogos, fazemos os relatórios e nos alimentamos dessas informações para o processo seletivo. É diferente, mas ao mesmo tempo engajador, né? Assim, você tem que estar se atualizando e prospectando treinamentos, prospectando ações que os atletas têm feito nos clubes de origem para que eles possam reproduzir aqui também. César, você... César, essa Copa é diferente em vários sentidos. Geralmente ela acaba na temporada dos jogadores, né? E dessa vez, praticamente aí no auge dos jogadores. Você espera um nível muito mais alto pela condição dos jogadores que estão aí de começo para meio de temporada? E não é, né? Porque esse acúmulo de jogos com o período da pandemia, os calendários estão encavalados, assim. Então, a grande maioria chega também com uma rotina de, no mínimo, 2 meses e meio, jogando 2 vezes por semana. 3 vezes, né? No caso, final de semana, meio de semana e final de semana. Então, essa parte fisiológica é importante, essas avaliações, né? Que nós já fazemos quando eles chegam, para que muitas vezes não treinar, né? Seja o melhor treinamento nessa recepção e estar gradativamente engajando todos, porque o intervalo entre os jogos serão de no máximo 3 dias, né? Uma Copa típica também em que entendo eu que a parte física e fisiológica vai fazer diferença, sim. César, você enquanto jogador era um líder para os times que você estava. A presença do Daniel Alves hoje na seleção brasileira, um dos fatores que favorecem ele estar presente é essa liderança que ele pode exercer. E além disso, quais outros atletas vocês enxergam com essa capacidade de liderar o time da seleção brasileira, não só tecnicamente, mas parte psicológica, moral para esses atletas? Quão importante isso é? Cara, nós temos alguns líderes, né? O Daniel é um dos capitães, nós temos o Alisson, Marquinhos, Thiago, Casemiro, Danilo, jogadores assim, que tem já, não só nos clubes de origem, mas também conosco, essa liderança. E o Dani está vindo principalmente pelo que ele tem apresentado conosco, né? Assim, a gente tem tido
como não temos tido a oportunidade de estar muito próximo a ele, o que ele tem feito conosco, e trazemos o recorte de Coreia e Japão, que foi a última participação dele conosco, ele vem reproduzindo em números físicos e fisiológicos, né, acompanhado pelo Fábio e pelo Guilherme. É um cara movido ao novo, é muito legal o quanto ele não conta medalhas, sim o que está por vir é o que mais o desafia, e faz muito bem para a gente, sim. Então é um jogador que vem porque assumimos um compromisso nós com ele, e ele, da parte dele, honrou aquilo que combinou conosco. Entendemos que está em plena forma aí para nos ajudar dentro do que o Tite já disse do nosso modelo, né? Que é um lateral mais construtor do que um jogador de último terço. César, nesses 10 dias que o Brasil vai ter de preparação, do dia 14 até a estreia, no dia 24, eu queria te perguntar agora, falando sobre a sua experiência como jogador. É um momento ainda de análise tática, técnica, ou é hora, quem sabe, de colocar a cabeça dos jogadores no lugar, preparar psicologicamente essa seleção para a Copa do Mundo? É um momento mais psicológico ou um momento ainda de trabalhar tática? Cara, não dá para separar os dois, um está envolvido com o outro, né? Então são os dois, e o interessante é que a grande maioria já conhece o nosso conteúdo, né? Já teve conosco e já sabe como funcionamos. Então é a parte física e fisiológica primeiro, as avaliações todas, entender como eles se apresentam e, estando bem, gradativamente colocar em prática o nosso conteúdo, que resume em neutralizar as forças da Sérvia e trabalhar em cima das fraquezas. César, você já esteve em campo, sabe do desafio de disputar uma Copa do Mundo. O que você tem conversado com os atletas? O que você tem dado de dicas para a disputa desse Mundial? É paradoxal até o que eu vou dizer, mas a derrota na Copa América, ela nos fez muito bem. Eu vejo hoje que essa conscientização seria impossível se ela começasse hoje. Então a gente vê um grupo bem evoluído, o quanto cada um pode contribuir, e já isso partiu das férias, né? As férias dos atletas já foram diferentes do que férias anteriores, e a gente tem visto isso já no início das competições de Champions, enfim, aqui o pessoal do Brasil também. Então é dar continuidade primeiro essa parte física e fisiológica, né? Ver como eles se apresentam conosco e implementando aquilo que a gente entende ser o melhor, né? Para a estreia da competição. É uma preparação curta, dispensa aí comentários, falar da dificuldade que nós teremos, porque todas as seleções terão também. Porém, o quão mais sucinto e objetivo formos dentro do entendimento e da condição física do atleta, mais bem preparado a gente chega para esse Mundial.